Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Pacto da Criação, e nós estamos ainda lidando com o seu aspecto geral. O primeiro aspecto geral que nós lidamos foi o sábado, e agora nós vamos lidar com os dois outros aspectos que formam o aspecto geral, os dois outros pontos, que é o casamento e o trabalho como estruturantes desse pacto da criação. Uma segunda ordenança da criação de Deus, então, que afeta a vida total do homem, é o casamento. Na ordem da criação, o próprio Deus deixou muito claro que não era bom que o homem estivesse só, lá em Gênesis 2,18. Assim, Deus cria um auxiliar que corresponde apropriadamente ao homem então criado. A origem do relacionamento conjugal na criação tem implicações de longo alcance. Ao traçar a origem dessa ordenança ao soberano ato criador de Deus, as Escrituras removem toda dúvida com respeito à santidade do casamento. O Senhor e Criador ordenou o casamento desde a ocasião da criação do homem, antes do pecado. Então, com base no testemunho das Escrituras, diversas conclusões significativas podem ser extraídas com relação a ordenança criadora de Deus a respeito do casamento. Em primeiro lugar, podemos notar a maravilha da fusão interpessoal envolvida no vínculo do casamento. A unidade obtida no matrimônio diz respeito ao processo íntimo pelo qual a mulher veio a existir. Em virtude de a mulher original ter sido formada de uma parte do seu marido, cada homem subsequente deve deixar o seu pai e a sua mãe e se juntar à sua esposa, se tornando assim essas duas pessoas uma só carne. O ser uma só carne descrito nas Escrituras não se refere simplesmente aos vários momentos da consumação marital. Em vez disso, essa unidade descreve a condição permanente que a união do casamento alcança. O que está implícito nessa fusão interpessoal, tal como foi ordenada na criação, é o fato de que dois, e somente dois, podem entrar nesse relacionamento. O texto de Gênesis diz que o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne, Gênesis 2:24. O sentido mais claro dessa declaração é que um homem deve juntar-se a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ainda que o texto de Gênesis não registre o termo dois, Jesus interpretou explicitamente a passagem como se ela comunicasse precisamente esse pensamento. Tratando da questão do divórcio, Jesus apela para a ordem estabelecida pelo Criador. O Criador, desde o princípio, disse Jesus, os fez homem e mulher e disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Jesus explica que o homem e a mulher não são mais dois, mas uma só carne, porque Deus, o Criador, os uniu. Isso está lá em Mateus 19:6, e essa é a hermenêutica mais pura de toda a história. É Jesus Cristo, o próprio Deus, interpretando a Bíblia. Não há o que discutir aqui. Estes textos enfatizam a fusão interpessoal alcançada pelo casamento. Pela ordenança da criação, o casamento une as pessoas. Um segundo aspecto é que a ordenança da criação determina a estrutura interna que caracteriza a instituição divina do casamento. Não é a cultura que define os papéis dentro do casamento, nem a estrutura do casamento. É a ordenança da criação. Porque não é bom que o homem esteja só, Deus declarou que faria uma auxiliadora que fosse idônea, Gênesis 2:18. De acordo com essa frase, a mulher foi criada por Deus para ser uma auxiliadora do homem no relacionamento conjugal. Essa ordem interna do relacionamento conjugal encontra confirmação explícita também no Novo Testamento. Paulo explica que o homem não foi criado por causa da mulher. Ao contrário disso, a mulher foi criada por causa do homem. 1 Coríntios 11:9. O propósito da existência do homem como ser criado não é ser um auxílio para a mulher, mas o propósito da existência da mulher como ser criado é glorificar a Deus sendo um auxílio para o homem. Um significativo elemento de equilíbrio precisa ser observado aqui na apresentação escriturística relativa ao papel da mulher no casamento. A mulher deve ser, na verdade,
uma auxiliadora do homem, mas deve ser uma auxiliadora correspondente a ele. Toda a criação de Deus serve de auxílio ao homem de uma maneira ou de outra. Mas em parte alguma da criação pôde ser encontrado um auxiliar correspondente ao homem, é o que nós lemos em Gênesis 2:20. Somente a mulher, como ser criado a partir do homem, corresponde a ele de tal maneira que faz dela o auxílio adequado que ele necessita. Esse traço distintivo da mulher indica que ela não é menos importante que o homem com respeito à sua própria pessoa. Como homem, ela traz em si a imagem e semelhança de Deus. Somente como igual em pessoalidade a mulher podia ser idônea ao homem. Ou seja, a mulher é igual em dignidade, valor, honra, ela carrega a imagem de Deus. Nesse aspecto, homem e mulher são iguais. Mas o que nós vemos na revelação divina é que homem e mulher não são iguais no aspecto funcional da sua existência. Isso toca diretamente o relacionamento conjugal. A revelação posterior da Escritura parece indicar que a mulher é auxiliadora do homem especificamente com o propósito de levar toda a criação à consumação do seu objetivo. No céu, homens e mulheres não se darão em casamento, é o que Mateus 22:30 diz. Uma vez realizado o estado de consumação, cessará o papel da mulher como auxiliadora do homem. Mas trazendo a imagem de Deus na sua própria pessoa, a mulher vai gozar da consumação na sua própria inteireza, assim como o homem. Mas no presente, a mulher compartilha com o homem da responsabilidade de subjugar a terra para a glória de Deus. Ela se junta ao homem na tarefa de formar uma cultura que glorifique a Deus, o Criador. A condição última da mulher encontra antecipação escatológica na igualdade entre homens e mulheres com respeito ao Evangelho. Não há mais nem homem nem mulher com respeito ao privilégio e a responsabilidade de responder em fé ao Evangelho. É o que Paulo ensina lá em Gálatas 3:28. Na criação, Deus ordenou ao homem se multiplicar e encher a terra. Esse mandamento contém importantes implicações a respeito do papel do homem no relacionamento conjugal. O homem deve amar e tratar bem a sua esposa, deve cuidar dela, especialmente quando ela estiver cumprindo o seu papel específico de gerar filhos. Como o apóstolo Paulo subsequentemente adverte, o esposo deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se por um lado a mulher deve auxiliar de maneira submissa ao homem, por outro lado o homem deve se sacrificar até o fim pela sua esposa para que ela desenvolva a sua função principal dentro do lar. Na verdade, cabe ao homem a responsabilidade de atuar como cabeça no relacionamento conjugal. Porém, ele deve agir não como um cabeça petulante ou como um dominador, mas ao contrário, como um cabeça do tipo Cristo, Salvador. Esse é o ponto. Longe de ser independente de mulher, o homem deve à mulher a sua existência. No Senhor, essas duas formas de ser do homem se fundem-se em independência mútua, que reconhece que tudo que faz parte da criação tem origem em Deus. De qualquer modo, a ordem interna do relacionamento matrimonial é determinada pela criação. A mulher é auxiliadora correspondente ao homem e o homem é o cabeça da mulher, amando-a como ama a si mesmo. O terceiro aspecto aqui do casamento que nós devemos notar é o efeito da ordenança do casamento na criação com relação às várias aberrações sexuais. Em virtude de ter sido estabelecida na ordem da criação uma ordem para o relacionamento de homens e mulheres, essa ordem não pode ser ignorada ou substituída. A poligamia, por exemplo, contradiz a ordem da criação quanto ao casamento. A criação de uma só mulher a partir do homem original enfatiza a integridade e a exclusividade da união alcançada no relacionamento conjugal. Ou seja, uma terceira pessoa jamais pode ser introduzida sem que a união já existente seja destruída. Desde o princípio, Deus indicou que os dois e somente dois formarão uma só carne. O divórcio também contradiz a ordem da criação quanto ao casamento. O Criador une pelo jugo homens e mulheres. Ninguém pode separar aqueles que Deus ajuntou. Somente no caso de imoralidade, em que a união matrimonial já foi quebrada, Mateus capítulo 5:32, ou de deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja e nem pelo magistrado civil, segundo diz a Confissão de Fé de Westminster, pode-se permitir
o divórcio. O homossexualismo também contradiz a ordem da criação quanto ao casamento. De acordo com as ordenanças da criação, o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Não há lugar para união com alguém do mesmo sexo na estrutura da criação. A ordenança divina é observada somente quando um homem se une a uma mulher. O apóstolo Paulo não hesita em condenar as aberrações sexuais, tanto as que se originam do abandono judicial de Deus, quanto as que resultam nele, lá em Romanos 1, do 26 a 27. A ordenança divina da criação para o casamento e família tem importância contínua nos propósitos da redenção. A propagação da raça por meio da instituição do casamento indica o meio primário pelo qual os propósitos de Deus na redenção encontraram cumprimento. Deus realiza seus propósitos de redenção não por um método contrário às estruturas da criação, mas por um em conformidade com a criação. Portanto, o casamento pode ser considerado como uma dimensão altamente significativa na ordenança da criação. Essa ordenança continua a ter importância obrigatória para o homem na redenção. Ou seja, o casamento configura um papel extremamente importante também agora na era da redenção. Em relação agora ao trabalho, que é o terceiro ponto aí desse aspecto geral da ordem da criação, o que nós encontramos é que a solidariedade da ordenança divina do trabalho com a ordem da criação pode ser vista em sua conexão imediata com o princípio do sábado. O descanso significativo somente pode ser experimentado pela criação no contexto de algum trabalho significativo. Ninguém pode descansar se não trabalhou. Um dia de descanso em 7 claramente indica 6 dias de trabalho. Mediante o próprio padrão de Deus da criação e por sua bênção concedida à criação em termos desse padrão, foi estabelecida a ordem do homem com relação ao trabalho. Deve-se notar que Deus não ordena o trabalho em termos um tanto indefinidos, muito pelo contrário. São 6 dias de trabalho de acordo com o padrão divino da criação. Ou seja, nós devemos trabalhar alegremente. O mandamento explícito dado ao homem concernente à sua responsabilidade para com a criação reforça essa implicação concernente ao trabalho na ordenança sabática. O homem feito à imagem do próprio Deus tem a responsabilidade única de subjugar a terra, de dominar sobre toda criatura viva, é isso que Gênesis 1, do 27 ao 28 vai dizer. Essa sujeição envolve o acionar toda a potencialidade dentro da criação que possa trazer glória a Deus. Essa ordenança embutida nas responsabilidades da criação do homem pretende claramente afetar todo o padrão de vida dos homens. Ainda mais especificamente, a incumbência dada ao homem de cultivar e guardar o jardim enfatiza o papel da ordenança da criação referente ao trabalho. O homem não foi colocado no jardim para ficar de pernas para o ar, assim como eu e você não fomos criados para viver como vagabundos. O homem, na verdade, deve desfrutar sua vida no contexto da criação de Deus, mas de fato, o trabalho deve ser visto como o principal meio pelo qual é assegurado o gozo da criação por parte do homem. A ordenança da criação relativa ao trabalho encontra apoio específico na legislação da nova aliança. O apóstolo Paulo deixa muito claro que a boa reputação dentro da comunidade cristã depende em parte do devido respeito ao trabalho. É isso que ele vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12. É muito sugestivo o que o apóstolo Paulo diz lá, que ele diz assim: enquanto estivemos entre vocês, o que nós ensinamos a vocês foi que aquele que não trabalha, que também não coma. Ou seja, o homem deve cumprir as suas obrigações. Em vez de ser um aspecto legal da antiga aliança, o trabalho pertence integralmente ao papel do homem que foi feito à imagem de Deus. Ah, nós trabalhamos por causa do pecado. Não, já existia trabalho anteriormente ao pecado. Isso está entranhado na estrutura da criação. Essa ordenança da criação se une ao sábado e ao casamento para prover uma estrutura significativa à existência do homem sobre as estipulações gerais deste pacto da criação. Então, o aspecto geral, então, foi analisado por nós
E na próxima semana nós nos dedicaremos ao aspecto focal desse pacto da criação. Que o Senhor Deus dê graça aos irmãos, para que os irmãos possam fazer algum tipo de avanço significativo na compreensão a respeito da revelação divina por meio de alianças. Que o Senhor Deus os abençoe e os guarde, que Ele resplandeça seu glorioso rosto sobre todos os irmãos, e que Ele tenha misericórdia de nós.